E tem polícia na rua, movimentação na área da segurança pública. Tem mais operação acontecendo na nossa região, a segunda fase da operação Cisvalegran. A Polícia Civil cumpre mandados de busca, apreensão domiciliar. Isso na cidade de Uberaba, cidade de Delta, no interior paulista, em Ribeirão Preto, também em Guaíra. Nosso amigo Vinícius Costa está comigo para trazer as informações em relação a esse trabalho que movimenta a nossa região. Bem-vindo, Vinícius, boa tarde. Olá, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos. A gente fala aí de fraudes, investigação envolvendo fraude na saúde, o que é vergonhoso porque é dinheiro público desviado da área essencial para todos nós, para o bolso de muita gente. E nesse caso, 9 mandados de busca, apreensão em residência, envolvendo profissionais da área da saúde. Ninguém melhor para trazer mais informações para nós, atualizar sobre os desdobramentos dessa operação do que o doutor Eduardo Alves Garcia. Obrigado, doutor, pela gentileza de nos atender, atualizando inclusive, porque essa operação aconteceu agora pela manhã, o desdobramento. Doutor, trata-se exatamente de uma investigação em uma segunda etapa. Qual é a relação dessa fase com a primeira? Existe essa conexão? Boa tarde. Boa tarde. Guarda conexão. A primeira fase ocorreu em maio, fruto de uma denúncia que partiu da Sociedade Educacional Uberabense, junto ao Ministério Público. O Ministério Público encaminhou essa documentação para a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Verificamos que existiam elementos informativos ali para possíveis práticas delituosas e instauramos inquérito. O inquérito foi concluído, relatado, indiciado, já encontra-se até denúncia feita pelo próprio Ministério Público. Nessa primeira fase, nós investigamos os desvios de recursos públicos ocorridos, o famoso, ficou conhecido aí como Mutirão das Cataratas, no interior do Mário Palmério. Diga-se de passagem, é importante mencionar que a denúncia partiu até do próprio hospital universitário, que auxiliou nas investigações. De posse dessa primeira fase, obtivemos novos elementos informativos, novas provas de possíveis novos delitos e novos atores nessa rede criminosa. E instauramos um segundo inquérito para proceder a essas investigações. A possível prática de sustar ou fraudar o caráter competitivo em licitações, tráfico de influência, organização criminosa para a prática delituosa e resolvemos, então, com base nesses elementos, representar cautelarmente perante o Poder Judiciário. Doutor, essa segunda fase, a polícia hoje esteve em quais locais exatamente e qual o perfil desses profissionais suspeitos de ligação com essa fraude? Bem, foram cumpridos na data de hoje 9 mandados de busca e apreensão, sendo nos municípios de Uberaba, Delta, Ribeirão Preto e Guaíra. No município de Uberaba, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência de 2 médicos envolvidos pela suposta prática de desvio de recurso público. Cumprido o mandado também no interior do consórcio Cisvalegran, onde foram apreendidos objetos, contratos licitatórios, documentações. Na residência de 2 ex-colaboradores do Mário Palmério. E no estado de São Paulo, na residência e numa clínica oftalmológica de 2 médicos também investigados pela possível fraude em licitação. Os ex-colaboradores seriam médicos, profissionais da área da saúde? Os ex-colaboradores do Mário Palmério não são médicos, mas eram pessoas de grande influência, de poder alto na hierarquia da administração da Sociedade Educacional Uberabense, mais precisamente do Mário Palmério, e que tinham poder de decisão. Tanto é que, se não fosse o envolvimento deles, dificilmente a gente teria todo esse desvendamento dos crimes na atualidade. Agora, pelo que pôde ser analisado pela delegacia, pela polícia em geral, trata-se de contratos fraudados com valores consideráveis, a gente fala de valores relevantes nesse sentido? Exato. Como que funcionava na prática? O que ficou demonstrado até a presente data no inquérito? Uma ex-colaboradora do Mário Palmério, depois de ser demitida, ela procurou, conseguiu um emprego em um outro hospital aqui em Uberaba, e ela, pelo vasto conhecimento e influência que já existia, conhecia na área administrativa de processos licitatórios, ela intermediava, junto ao consórcio Cisvalegran, os vencedores do processo licitatório, para que aquelas pessoas direcionadas por ela pudessem vencer o processo licitatório e depois, às vezes, eles chegavam ao ponto de modificar cláusulas do contrato, que já transcorrido o pregão, para subcontratar para outra pessoa, que foi o que aconteceu em um dos editais. Um dos editais,
A empresa vencedora foi a Associação Casa de Diálise, mas a Associação Casa de Diálise, ela subcontratou a prestação daquele contrato que ela venceu para o Hospital Beneficência Portuguesa. Por quê? Porque o Hospital Beneficência Portuguesa, na época, não tinha as licenças nem os alvarás para participar do processo licitatório. A gente fala de um volume de quantos contratos aproximadamente suspeitos e valores dele? São 2 editais de processos licitatórios que estão sendo investigados nesse inquérito. Um processo licitatório é para a prestação de serviços na área da saúde, mais especificamente oftalmológica. Um contrato cujo valor foi no importe de R$ 6.500.000. E um segundo contrato, que foi vencedor da Associação Casa de Diálise, no importe também de prestação de serviços, no importe de mais ou menos R$ 1.200.000. Essa segunda fase se encerra aqui, mas a investigação permanece? Tem ainda a possibilidade de mais desdobramentos, mais suspeitos envolvidos? Bem, agora vamos pegar todos os objetos que foram apreendidos pelas equipes, analisar toda a documentação, todos os dispositivos, verificar quais são os elementos informativos que podemos aproveitar na nossa investigação e acredito que novos desdobramentos ocorrerão. Muito obrigado, doutor, pela gentileza, pela operação. A gente agradece as informações. Só atualizando, o consórcio Cisvalegran representa o consórcio de saúde intermunicipal da nossa região aqui. E a gente segue acompanhando, inclusive, os desdobramentos da apuração aqui da polícia, nos desdobramentos dessa investigação, Rafael. Bom, primeiro, parabéns a todos os envolvidos. Nós estamos falando da segunda fase, né? A segunda fase dessa operação. Como explicou muito bem o nosso querido Vinícius, Cisvalegran, você deve estar falando, nossa, Rafael, que nome é esse? Cisvalegran, na verdade, é um consórcio intermunicipal do Vale do Rio Grande. Consórcio que era feito com o objetivo de atender exatamente processos licitatórios relacionados a atendimentos na área da saúde, a serviços na área da saúde. E esse consórcio acabava sendo beneficiado e por várias questões aí que estão sendo investigadas, né, e denunciadas para as nossas autoridades de segurança pública. E esperamos, evidentemente, que esse trabalho continue e que aconteça posteriormente a conclusão de tudo isso e que os envolvidos nessa prática que lesa a sociedade, que sejam punidos, evidentemente. Não dá para admitir, não dá para admitir. E todos, tá? Todos, quem faz parte do consórcio, quem estava se beneficiando por causa desse tipo de consórcio, tudo. A gente continua acompanhando tudo de perto para trazer os detalhes para você, amiga e amiga.